Vamos lá. Aqui a gente tem um circuito integrado, né, que é um sub-PMIC. Toda vez que você tem um IF-PMIC, ele significa que é um componente que ajuda o PMIC em certas funções, que o PMIC ele fica menos sobrecarregado. Alguns aparelhos, a gente vai ter apenas um componente fazendo tudo que está relacionado à entrega de tensões, chaveamento de tensões e coisas do gênero. Então a gente tem que entender o seguinte, que alguns aparelhos você vai pegar, só vai ter um PMIC, outros aparelhos você vai ter PMIC e CI de carga, que é diferente de IF-PMIC. CI de carga ele faz apenas a função de chaveamento. Chaveamento, para quem não sabe, é quando você coloca um carregador USB e o circuito integrado responsável por fazer esse chaveamento, ele descansa a VBAT para ser carregada, pega aquela tensão 5 volts e alimenta a VPH-PWR para que mantenha o aparelho ligado enquanto o VBAT está sendo carregado. Então, isso é um chaveamento. Então, existem aparelhos que fazem esse tipo de chaveamento com apenas um circuito integrado, que seria o PMIC. É o caso do Moto G2, é o caso de diversos outros aparelhos aí que tem apenas um circuito integrado que faz essa função de chaveamento junto com todas as outras entregas aí, tensões secundárias e coisas do gênero. E aí o PMIC fica muito sobrecarregado e danifica bastante, né? Quem era da época do Moto G2 viu que o PMIC do Moto G2 dava muito problema. E existem hoje aparelhos que ainda trabalham com um circuito integrado ainda que faz esse serviço. Mas aí depois foram lançando outros aparelhos aonde foi se colocando CIs de carga. O Galaxy Win, por exemplo, ele tem um PMIC principal e também tem um CI de carga, que faz a parte de chaveamento das tensões. Então ele deixa mais folgado o trabalho do PMIC, que é o gerenciador de tensão da placa. No caso dessa placa aqui, a gente tem um IF-PMIC. Qual é a função do IF-PMIC? É ajudar o PMIC em certas funções. Então aqui passa malhas aqui, ó, de USB por ele, que já pode ter uma certa folga lá no PMIC, né? A gente tem malhas de JTEC, malhas aqui de MUIC, circuito integrado micro USB, para quem não sabe o que é MUIC. Então a gente tem malhas de reset, que vai para o processador. Aí o PMIC ele fica mais leve, né? Não tem aquela sobrecarga para fazer tudo. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Qual é o trabalho principal do IF-PMIC? É justamente fazer o chaveamento de tensões, ok? Tem outras funções também, flash, um enable de flash, tensão aqui, ó, de câmera, VDD Cam sensor, né? Seria uma tensão provavelmente de sensor de câmera. Sai outras tensões aqui, ó, VDD Vibe 3.3. Então ele libera aqui também essas tensões aqui, ó. Ok? Isso aqui são LDO, estão dentro do IF-PMIC. O IF-PMIC também libera algumas tensões aqui, ó. Ou seja, ele ajuda o PMIC. Quando é IF-PMIC, ele é um componente que ajuda não só na parte de chaveamento, como também em outras funções. Voltando aqui, a gente tem a VBAT. A VBAT é a tensão que entra no IF-PMIC. Vamos entender essa questão agora de entrada e saída de tensão. A VBAT entra no IF-PMIC, mas entendam só. Deixa eu pegar aqui a placa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Digamos que aqui fosse um IF-PMIC. Vocês estão vendo aqui que é um componente fantasma, né? Que tem na placa do J5. Mas tem aqui os baus de solda. Vocês estão vendo? Então, digamos que aqui, ó, fosse a entrada da VBAT. Está saindo o conector de bateria. Digamos que saísse aqui do conector de bateria. Está chegando aqui VBAT, ok? Até aí tudo bem, né? Quando ela chega aqui VBAT, ela não tem ligação com VPH-PWR. Digamos que VPH-PWR fosse esse aqui de baixo. Então, se eu medir continuidade da VBAT para VPH-PWR, eu não tenho continuidade. Por que eu não tenho? Porque quem vai unir essa malha com essa vai ser o IF-PMIC que eu colocar aqui. Por isso que há uma mudança de nome. E aí o que acontece? Quando o IF-PMIC é colocado no seu local aqui, por ele é que vai passar a tensão VBAT, vai ter um caminho por dentro desse circuito integrado,
e vai sair aqui, ó, no pino de PWR, VPH-PWR. Então, quando eu boto o circuito, eu junto essas duas malhas. Quando eu tiro o circuito integrado, eu separo essas duas malhas. Isso é muito importante para você que está analisando curto-circuito em malhas primárias. Por quê? Porque eu já vi muita gente ver o IFPMIC esquentando, né? Remove o IFPMIC e o curto sai. Por que o curto sai? Digamos que eu tenho um curto aqui, ó, na VPH-PWR. Digamos que aqui tivesse um capacitor e aqui eu tivesse um curto ou uma fuga nessa malha. Muitas vezes, quando o curto-circuito estiver na VPH-PWR, o IFPMIC ele bloqueia o curto, apresentando apenas uma fuga de corrente na fonte de alimentação. Ele tem um bloqueio para que não haja fluxo muito alto de corrente e acabe danificando outros componentes. Então, ao invés de eu ter 2 amperes de consumo aqui em um curto-circuito alto, eu vou ter 45 miliamperes, né, de consumo na fonte, 30 miliamperes de consumo na fonte, 20 miliamperes. São consumos baixos que o IFPMIC vai bloquear esse consumo alto para que não haja um dano maior na placa. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tiro o IFPMIC, eu separo essas duas malhas, VBAT e VPH-PWR. Quando eu separo essas duas malhas, automaticamente, quando eu energizo a placa aqui, ó, no conector de bateria, a tensão VBAT ela vai entrar e vai chegar apenas nesse pino. Se eu tenho um curto-circuito do outro lado, não vai apresentar mais, porque eu tirei o componente que estava ligando uma malha na outra. Então, isso é importantíssimo vocês saberem também. Então, toda vez que você vê a malha principal saindo do esquema elétrico, VPH-PWR, ela nunca vai ser a malha principal do conector da bateria para o IFPMIC. Sempre a gente vai ter VBAT relacionado a outro nome. Então, VBAT com de conector, VBAT, V de tensão, BAT de bateria.